Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: cada vez que lemos a palavra, nossa fé em Jesus cresce e o nosso espírito se fortalece. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, algo acontece dentro do nosso coração. Nós começamos a sentir a presença do Espírito Santo, o Espírito Consolador que nós falamos ontem. Conforme o pecado vai saindo da nossa vida, através das nossas confissões, através do perdão que Jesus dá a nós, o nosso coração ele vai se tranquilizando. Os nossos pensamentos mudam, a nossa rotina muda, aquilo que antes nos atraía já não atrai mais. Então dentro de nós algo começa a acontecer que antes nem em imaginação nós poderíamos imaginar. E assim a nossa vida ela vai sendo transformada e renovada dia a dia. Dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, dentro de qualquer lugar. Seja indo para algum lugar, seja voltando de algum lugar, ouvindo a palavra de Deus no rádio. Antes nós dependíamos de alguém pregar a mensagem a nós, de ir numa igreja, em alguma coisa. Hoje a palavra chega até nós pela nossa própria vontade. Seja através do devocional, ou por louvores, ou quando você está dizendo o que Jesus já fez dentro da tua vida e dentro do teu coração. E assim nós vamos cada vez mais nos apaixonando pelo Senhor, por aquilo que Ele tem feito por nós. As pessoas, elas nos julgam, e muitas vezes com razão. Não que elas tivessem esse direito, mas é justamente pelos nossos erros que nós podemos entender o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Porque conforme nós vamos insistindo nos nossos sonhos, nós vamos destruindo tudo à nossa volta. São os sentimentos ruins que não passam. Também nós sabemos que quando o pecado está dentro de nós, os nossos sentimentos eles não podem ser bons, porque o Senhor não está ao nosso lado. Nós vivemos no meio da escuridão, procurando apenas coisas que possam agradar os olhos, mas e o coração? E alimentar a alma? Isso nada. Se a gente vai lá em Romanos 10, versículo 9, 10 e 14, a palavra do Senhor ela diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir a mensagem se a mensagem não for anunciada? Paulo, nessa carta aos Romanos, continuação da carta de ontem que nós estávamos lendo, sobre o bem que eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço sim. E ele continuou conversando com aquelas pessoas e explicando que quando nós renunciamos o pecado, algo muda. Se você olhar, é a coisa mais comum do mundo. Uma pessoa falar, fica com Deus, que Deus abençoe. Isso já faz parte do nosso vocabulário. Quando eu digo essas coisas, é uma forma de cortesia. Não necessariamente eu estou querendo aquelas coisas. É a mesma coisa quando você encontra alguém e diz, bom dia, tudo bem? Você não quer saber se a pessoa está tudo bem, é uma saudação. Tem gente que vem e começa a falar, mas a intenção nossa não é essa. Você está apenas reagindo de uma forma que você aprendeu e repetiu desde criança. E assim também acontece quando a gente fala de Deus, que Deus acompanhe, é uma saudação que nós estamos habituados. Mesmo quando nós não entendíamos o significado, a gente já repetia isso de forma, e isso foi ficando.
E também quando nós dizemos, você acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus, Deus é tudo para mim, e beleza. Na fala existe uma coisa, no comportamento existe outra que é totalmente contrária. Lembra que sempre eu falo para ler a palavra de Deus, e eu sempre falo também para começar pelo Novo Testamento em Mateus. Esses 2 versículos eles vão explicar a razão disso. Então, quando eu sugiro as coisas, não é uma coisa que eu olho e falo assim, bom, eu acho que é isso que tem que ser feito. Não, a minha opinião, ela se baseia na palavra, porque para vir aqui falar de mim, eu não tenho nada para falar. Eu só tenho para contar as coisas boas que Deus fez por mim. Mas de mim, propriamente, as minhas próprias escolhas, o que eu acho, eu deixo de achar, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, então aqui nós temos uma confissão pública, não é só repetir essas palavras, onde ninguém está vendo, escondido em algum lugar, mas quando a presença do Espírito Santo, o Consolador, ele está junto conosco, ele já nos convenceu do pecado, aí sim, aí a nossa boca começa a confessar Jesus Cristo sem ter vergonha. Eu já contei isso para vocês, que as primeiras vezes que eu saí para evangelizar, eu levava uma Bíblia e eu tinha vergonha de levar a palavra de Deus porque eu era uma pessoa que se declarava a Deus. Quem me conhecia sabia. Então, quando aquelas pessoas me vissem com uma Bíblia na mão, e eu não estava convertido, eu não estava nada, eu só sentia que aquilo me fazia bem e eu estava tentando ajudar de alguma forma outras pessoas a sentirem o mesmo bem. Não porque eu tivesse algum tipo de capacidade, hoje eu entendo que a capacidade vem de Deus, vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que a gente não pode sentir é vergonha. E a palavra fala também sobre isso, sobre aqueles que sentirem vergonha de Jesus, de proclamar sobre Jesus. Deus também no dia do julgamento vai ter vergonha dessas pessoas. Então aquilo que a gente oferece para Deus é justamente aquilo que a gente recebe de Deus. E nós temos que colocar Jesus em um lugar todo especial. E aqui vem a base de tudo. Se eu confessar que Jesus é o meu Senhor e no meu coração crer que Ele ressuscitou, porque a ressurreição é o poder de Deus, é o cumprimento das profecias. Todo mundo vai partir um dia, mas a ressurreição é só onde Deus colocou a mão. Então, Ele venceu a morte. E é por crermos nisso, é por acreditarmos nisso, é porque quando nós lemos essas palavras, apesar de nós não podermos estar lá para confirmar, olha, isso aconteceu, isso não aconteceu, eu sinto. Às vezes uma pessoa está falando alguma coisa e você, sem saber, você fala, eu sinto que ele está dizendo a verdade, eu sinto que isso. Então nós temos um sentimento e nós confiamos nisso que nós sentimos. Então o começo de tudo é eu começar a dizer que Jesus era o meu Senhor. Porque antes, o que acontecia? Eu cometia todo tipo de pecado e não via mal em nada daquilo, porque todo mundo faz, então não tem nenhum tipo de problema. Mas quando eu começo a me incomodar com as coisas que eu fazia, parece que eu estou começando a ter uma escolha. Se o bem tivesse em nós, nós falaremos sobre Jesus naturalmente, porque não é algo sobre conhecer, mas é sobre sentir. Então a boca fala do quê? Do que o coração está cheio. E se o meu coração está cheio de amor, de esperança, de paz, de tranquilidade, de alegria, de humildade, se eu tenho autocontrole, tudo isso são os frutos da presença do Espírito Santo. Certamente que a minha boca ela vai declarar Jesus como Senhor, porque no meu coração eu já acreditei na mensagem. Qual é o resultado disso? Você será salvo. E a salvação aqui você pode terminar ela como no final da vida ou agora. Para mim a salvação ela começa agora. Porque se eu vivia na escuridão e não vivo mais, se eu vivia com depressão e não tenho mais, se eu vivia na tristeza, se eu vivia na ansiedade, no sofrimento, na aflição, no medo, e esses sentimentos não existem mais, Jesus ele me salvou. Me salvou de quem? De mim mesmo. Nessa batalha espiritual que está acontecendo agora, dentro da tua mente. Você pode estar aceitando ou refutando. Essa é a batalha. A conversão é quando nós aceitamos a palavra sem querer refutar nada. E por mais, entre aspas, absurdo que algumas coisas sejam. Estou vendo que um peixe comeu Jonas e ele ficou 3 dias. Será que isso é possível? Para Deus tudo é possível.
Então eu olho as coisas que Deus criou, não sei como Ele fez e quero dizer se Ele poderia ter feito ou não. Eu tô aqui. Como que eu tô aqui? Porque Deus me fez, eu não tenho outra explicação. Ah, mas porque foi o Big Bang, os homens eles mudam de opinião. Você se assustaria com a quantidade de arquivos científicos que são revisados e refutados e descartados. Então a verdade é relativa ao tempo e ao conhecimento, mas pensa numa coisa, por mais tecnológico que nós vivamos hoje, a Bíblia está escrita há 2000 anos, você lê coisas de lá de trás que parece que estão acontecendo hoje. E eles não conseguiram refutar essas coisas, porque se eles pudessem, eles já tinham feito. Da mesma forma que eles fazem com os arquivos científicos, mas eles não fizeram. Porque quando eles começam a estudar, ou eles começam a ler, e começam a entender, e começam a sentir, muda tudo dentro. Os nossos objetivos mudam, a nossa razão muda. Então eu sei que eu vou ser salvo. Eu tenho certeza e convicção. Porque eu creio em Jesus Cristo, eu falo sobre Jesus Cristo, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Eu creio em todas essas coisas e isso para mim basta. Por quê? Porque o meu coração está tranquilo. Aquele sentimento de busca, onde sempre alguma coisa precisa acontecer, já não existe mais. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Então aonde eu preciso crer? No meu coração. E como eu sei que o meu coração creu? Pelas minhas palavras. A boca sempre vai falar do que o coração está cheio. Você quer conhecer uma pessoa? Veja o que ela fala. Veja uma pessoa que ela acabou de separar. Então ela sofreu um trauma. Conversa com ela durante uma semana e veja sobre o que ela fala. Ela vai ficar todos os dias repetindo a mesma coisa. Que não é justo, que não é certo, que isso, que aquilo, bibibi, porque isso. E é só. Vai passar-se meses. Por que as pessoas elas vão no psicólogo? Para contar sobre os problemas, sobre as coisas que elas não conseguem aceitar, em como a vida é injusta, e isso, e colocar a culpa no pai, colocar a culpa na mãe, e achar que isso se justifica por tudo, e aí tem um contraponto, que você acha disso, e fica aquele processo extremamente lento, aonde se eu me reconheço pecador, como eu posso crer que algo dê certo? Se eu vivo no meio de pessoas que o coração delas estão contaminados, e como eu sei disso? Pessoa mente, faz fofoca, só segue coisa que não presta, só fala de coisa que não presta, só ouve música que não presta. Eu quero olhar para essa pessoa e achar que ela é uma pessoa que vai ser grata, uma pessoa que ela vai ter virtude, uma pessoa que vai dizer a verdade, como se Jesus não precisasse dizer, olha, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. E todos aqueles que dizem que estão buscando Deus têm que estar vindo por mim, porque não existe outro meio, não existe outro nome que foi dado aos homens para chegar até a Deus. Não existe. Isso é palavra, você pode crer ou pode refutar. Se naquele tempo eles falassem que Jesus era o Senhor, implicava em algo ainda maior, porque é como se eles estivessem negando o imperador. Porque o imperador naquela época era como uma divindade. Então tudo era uma disputa de poder. Eles faziam uma estátua do imperador, eles eram obrigados a curvar. Se a gente olha a história de Daniel, ele não quis se curvar. E assim a gente vai começando a notar e a formular e a ver que o homem sempre está tentando assumir o lugar de Deus. Sempre por poder, sempre por força, nunca por escolha. E aqui, quando nós cremos que Jesus é o Senhor, é uma escolha que nós fazemos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não creem nele? Como que eu posso dizer que Jesus é o meu Senhor se eu não conheço Ele? Se eu não conheço a sua palavra, se eu não conheço a sua história, se eu não conheço o seu espírito, se eu não passei pelo processo de arrependimento, de conversão, de admissão de culpa, como que eu posso? Como que essas coisas podem acontecer? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? Como que eu posso acreditar em Jesus sem ouvir a mensagem? Como que eu posso ir lá ser batizado se eu nem sei quem é Jesus? Se eu nem entendi, eu não sei nem quem é meu pai, nem quem é minha mãe, vai lá e batiza. Então nós precisamos conhecer a mensagem. Nós precisamos crer na mensagem. A mensagem precisa sair pela nossa boca. A mensagem tem que estar dentro do nosso coração. Aí sim, eu confesso que Jesus é. E as pessoas elas já vão começar a ver a nossa confissão no nosso comportamento. Quando você deixar de fazer as coisas que você fazia. E tudo bem. Todos nós, quando vivemos na escuridão, temos hábitos que são reprováveis.
E nós mesmos vamos reprovar esses hábitos. Nós vamos nos arrepender das coisas que nós fazíamos, das coisas que nós falávamos, da forma que nós pensávamos. E nós vamos reparando como? Através do pedido de perdão, através da mudança. E assim a gente nota que um cristão, ele está nascendo quando aqueles comportamentos, quando aquele sentimento, ele já não existe mais, e assim já não tem mais a música. E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Como que alguém pode conhecer sobre Jesus se a mensagem não for anunciada? Então olha que por estar tomado pelo Espírito Santo, eu começo a falar de Jesus Cristo porque o meu coração crê nele. E as minhas palavras refletem o que está dentro do meu coração. E olha que todo mundo se torna um evangelizador. Como que alguém pode ouvir a mensagem se não for anunciada? Você está vendo uma pessoa ardendo em depressão. Você está vendo uma pessoa sofrendo um monte. Você está vendo coisas que você sabe que são espirituais. E tá tudo bem, não fala nada. Eu não consigo, você me perdoa. Mas a tristeza do outro me incomoda. Então, todas as vezes que eu estou interagindo no mundo, vivendo, entre aspas, a minha vida, eu estou a serviço de Deus. Posso estar dentro de um supermercado, posso estar dentro de um lugar, cortando um cabelo ou fazendo qualquer coisa. Se eu percebo algo, eu já fico esperto, eu já fico esperando a oportunidade. Pode estar sentado em algum lugar comendo sozinho, mas eu sempre estou esperando a oportunidade de que alguém, Deus diga, olha, pregue para esse filho, pregue para essa pessoa, pregue a palavra, mas eu não vou chegar lá, posso orar por você? Posso? Não. Vai ser na eventualidade. De repente num bom dia, de repente num até logo, de repente caiu alguma coisa, você pega para ajudar e se achar a oportunidade. Se você sentir que tem que falar, você vai lá e fala, mas não é uma coisa que eu faço porque não, eu preciso fazer, eu sinto. Se eu sinto que eu tenho, eu faço, se eu sinto que eu não tenho, eu não faço. E é isso. Obedecer a Deus não é fazer o que a gente quer, não é criar uma forma. Olha, eu vou fazer sempre isso. Não. Eu sei que se a mensagem está dentro de mim, ela precisa sair de mim, eu preciso confessar, eu preciso falar. Mas a questão é, como eu posso pregar a mensagem se eu não ouvir a mensagem? Se eu não conheço o Senhor, se eu não conheço a palavra, se eu não reconheço o Espírito Santo, se eu não me confesso pecador, eu vou chegar atrás dessa pessoa e vou achar que essa pessoa é para mim. Ah não, essa pessoa é Deus que mandou porque eu estou esperando alguém, porque o nosso papel aqui é só isso, encontrar alguém, mais nada. A vida é isso. É construir coisas que nós vamos ter e ficar aqui, só. Essa é a vontade de Deus. Não tem alguma coisa de errado? Não é muito vazio, não é muito pouco? E talvez isso reflita o vazio que você sente. Por quê? Porque a tua existência está ligada a coisas sem sentido, sem nexo. Essa é a ilusão que o diabo coloca na nossa vida e quando você se satisfaz com pouco, ele vai te dar pouco. Deus ele fala que à medida que a gente buscar, é à medida que a gente vai receber. Aqueles que buscaram muito, receberam muito. Aqueles que buscaram pouco, receberam pouco. Então dentro de nós, às vezes eu tenho uma expectativa muito alta, mas uma entrega muito pouca. Por medo de falhar, eu não faço nada, eu tenho medo. Se o Senhor vive em mim, eu tenho coragem. Não cabe a mim saber se a semente vai nascer ou não, cabe a mim semear a semente. Saber que existe um Deus que transforma. E aqui nós encontramos a razão do devocional. De outras pessoas também sentirem a necessidade de passar a mensagem para frente. Poxa, se a mensagem está fazendo bem para você, não poderia fazer bem para outras pessoas? Ou você tem vergonha? Só que antes de mandar, conversa com a pessoa. Entende a pessoa, escuta, deixa Deus usar de você. Porque a coisa mais fácil que tem é você comprar uma Bíblia e dar para uma pessoa. O que é isso? Isso não muda nada. O que muda é o testemunho, é uma pessoa que te ama, que te confia, que te conhece, vendo e fala, rapaz, tá diferente. Nossa, tá diferente, tá irreconhecível. E não é por remédio, não é por psicólogo, não é por tratamento, não é por nada, é por Jesus Cristo. E essa é a confissão que muda. Esse é o nosso testemunho. Se a gente continua lendo lá em Romanos 10, versículo 15 a 17... A palavra do Senhor diz assim: e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi isso que Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da
pregação a respeito de Cristo. Então, a continuação da carta de Romanos 10, Paulo ele continua dizendo: e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Aqui nós temos um probleminha aqui, viu? Aqui está falando que as pessoas precisam ir aonde está a mensagem ou que Deus vai mandar a mensagem até as pessoas? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Você acha que o mensageiro foi enviado onde você vai dar 7 às 8 num sábado e é esse dia que você encontra? Se você precisar na segunda não tem, na terça não tem, na quarta não tem, porque tem horários para o culto. E eu não estou culpando a igreja por isso. Aqui eu não estou aqui para culpar ninguém, ninguém tem culpa de nada. Eu só estou dizendo, a nossa necessidade é maior. E se eu tenho algo que eu preciso, é melhor eu ter dentro da minha casa. E como essa mensagem chegou dentro da minha casa? Como que eu criei o hábito de ler a palavra de Deus dentro de casa? Como que eu recebi essa revelação de Deus para a minha vida? Como que eu coloquei a Bíblia nesse lugar tão importante, Jesus como meu Senhor? Foi porque algum mensageiro veio anunciar que era exatamente o que eu estava falando. Você tem um conjunto de pessoas que Deus colocou na tua vida. Você foi o primeiro a despertar. Você precisa ajudar a despertar o resto. Todo dia chega alguém pedindo: você não consegue ajudar uma pessoa? O que está acontecendo? Não, ela está com depressão, ela separou, está usando droga, está fazendo isso, está com problema disso, está com problema daquilo, tá com vontade de tirar a própria vida, Cara, a gente acolhe todo mundo. Acolhe todo mundo. E são pessoas que estão vendo que alguém está sofrendo e está tentando ajudar. Só que a questão é, essa pessoa está querendo ajuda? Eu não posso chegar lá na vida da pessoa da mesma forma que eu não receberia bem essas pessoas no passado. Então, olha como essas pessoas que às vezes trazem as pessoas podiam estar ajudando também no processo, cuidando que as pessoas elas estão ouvindo o devocional. É fácil, você ouviu o devocional hoje? Olha, tá bacana, falou sobre isso, e aí você dá o teu testemunho: olha, eu já fiz isso, para a pessoa pegar confiança, porque dá a impressão que quando uma pessoa tá com problema, você tá perfeito e ela tá errada. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Quando eu tô ajudando alguém, eu não tô dizendo: olha, eu sou melhor que você, mas eu tô dizendo: olha, Jesus ele já me levantou e ele vai te levantar. A palavra que me ajudou é justamente essa. Então nós anunciamos a palavra que nós lemos todos os dias. Todos os dias. Eu tenho certeza que quem ouve o devocional de forma recorrente consegue evangelizar qualquer pessoa, porque tem sabedoria de abundante. Vocês, perto de uma pessoa que só frequenta a igreja, vocês têm um conhecimento muito maior. É impossível você estar tão exposto à palavra de Deus e não conhecer o Senhor. Poxa, todo dia, se você for pegar uma homilia, não diminuindo e não merecendo, longe disso, mas sei lá, 10 minutos, 15 minutos, e olha lá. É muito pouco. Nós todos os dias, pelo menos meia hora. Fora que você lê a Bíblia na tua casa, fora os louvores, fora que você evangeliza, ou às vezes as séries que você assiste, buscando essa temática. Cuidado só, sempre eu falo, conheça a palavra antes de conhecer Jesus por terceiros. E eu sou um terceiro. E eu sou o maior incentivador, porque você vê que o tempo todo eu tô lendo a Bíblia. Eu tô dizendo: olha, o que eu tô dizendo tá aqui. E eu leio exatamente o trecho do que eu tô dizendo. E eu não prego a mensagem por interesse pessoal. Não estou aqui pedindo dinheiro, não estou aqui pedindo fama, eu não estou pedindo nada. Eu estou dizendo: olha, seja um mensageiro de Deus. Ajude a dividir a mensagem, a palavra. E é isso. Eu sou apenas uma voz, eu não sou ninguém. Assim como você vai se tornar uma voz no meio que você vive. Não precisa ter medo, não precisa, sei lá, cada um vai ocupar o espaço que tiver que ocupar. Eu não preciso estar onde todo mundo está. Alguém vai estar em nome do Senhor naquele lugar. As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Isso quem disse foi Isaías. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, conhecendo Jesus, sabendo da história de Jesus e de tudo que ele passou e de tudo que ele sofreu, e em Isaías principalmente você vai reconhecer ele falando de Jesus há muito tempo atrás, não sei, 500, 600, há muito tempo. Tempos que se não tivesse escrito as pessoas já teriam até esquecido. Mas elas olharam e falaram: rapaz, parece que isso que eu lia está acontecendo aqui hoje.
Os cegos eles estão vendo, os coxos eles estão andando, os endemoniados estão sendo expulsos, as pessoas elas estão tendo esperança. Então a palavra ela é viva. E como é bonito ver os mensageiros de Deus. Como é bonito quando a gente encontra uma pessoa transformada, quando a gente começa a testemunhar, contar da nossa vida, a pessoa fala, rapaz, que transformação. Eu lembro que quando eu comecei a buscar o Senhor, a entender, a frequentar, a participar um pouco dessas coisas, eu achava tão bonito a pessoa que pregava. Como fazia bem ouvir aquela mensagem. Só que todo mundo é pregador, todo mundo é filho de Deus quando aceita Jesus, todo mundo fala de Jesus quando é salvo. E quando eu sou salvo, eu já não tenho mais tristeza, eu já não tenho mais aquela obsessão por certas coisas, eu só quero servir a Deus. Eu só quero fazer aquilo que me faz bem, e aquilo que me faz bem não está fora de mim, está dentro de mim. Aquilo que me faz bem se confunde com os meus pensamentos e com a minha palavra. E para as pessoas que estão perdidas, quando essas pessoas chegam, elas trazem esperança. E como é bom olhar e as pessoas aceitarem o Evangelho. E ver que o Evangelho é algo de se aceitar. Porque se alguém precisa confessar que Jesus é publicamente, é sinal que ele não era antes. Nós não nascemos com Jesus dentro de nós. Nós chamamos eles e atraímos a sua presença através da nossa fé. E como faz para ter fé? Essa é a pergunta. Será que a fé é sentar no banco da igreja? Será que a fé é ficar fazendo força, dizendo eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito? Você lembra umas fitas, uns áudios que você punha que enquanto você dormia ele ficava repetindo algumas coisas? Você é lindo, você vai ser bem sucedido, você não... Será que é assim que a minha fé ela aumenta? Ou ela não tem nada a ver com isso? Ou fé é a capacidade de sentir a Deus? De poder ver aquilo que eu não posso, de poder sentir aquilo que não existe, de ter uma certeza que no futuro Deus ele vai prover. Será que isso não é a fé? Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Então como eu posso ter fé se eu não acredito na mensagem? E aqui está dando também uma coisa, olha, é bonito ver os mensageiros chegando? É maravilhoso. Porém, todos vão aceitar a mensagem? Não. Tem gente que não consegue abrir mão, tá muito apegado. Quando eu falo para a pessoa que eu não bebo, e ela já para e fala, poxa, mas a única coisa que eu tenho de alívio é isso. Pô, você vai tirar a pornografia de mim? Você vai tirar a bebida de mim? Você vai tirar o remédio de mim? Então assim, tudo aquilo que faz mal, quando nós não temos sabedoria, a gente entende como faz bem. Ah, o cigarro é a única coisa que me acalma. Tá bom, é porque você não tinha o Espírito Santo. O que acalma, na verdade, é o Espírito Santo. Você fuma o cigarro porque você não tem. Olha, minha alegria tá em poder só, sei lá, sair e comer. Eu não preciso beber. Eu não preciso toda vez estar feliz. Eu não preciso o tempo inteiro fazer brincadeira. Eu não preciso o tempo todo buscar prazer. Eu não preciso. Eu não preciso dessas coisas. E antes eu precisava. Essa é a coisa mais interessante. Antes eu precisava e hoje eu não preciso. Antes era importante e hoje não é mais. Por quê? O que mudou? Eu criei na mensagem. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. Então, como que eu aumento a fé? Ouvindo a mensagem, lendo a mensagem de Deus. Por que eu falo? Leia a Bíblia. Escute louvores. Escute o devocional. Frequente a igreja, evangelize. Você está ouvindo a mensagem de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro. Todas as músicas que eu faço, elas estão 100% alinhadas com a palavra de Deus. Você vai ver que são músicas diferenciadas. Se você ler a Bíblia, você vai reconhecer os trechos de cada verso que são bíblicos. Você está cantando um refrão que é a Bíblia. Se você comparar com outros, alguns fazem algumas músicas, mas como eles dependem disso para fazer sucesso, para pregar a mensagem, para poder vender alguma coisa, um show, eles precisam meio que adaptar a mensagem ao povo. Eu não tenho essa pretensão. Quem já está escutando 30 minutos de devocional, vai ouvir a música. Vai reconhecer a música. Quem lê a palavra de Deus vai reconhecer. Nós não fazemos parte de nenhuma bolha, nós não somos de igreja nenhuma. As pessoas que nos conhecem, você encontrou por acaso. Você tropeçou na mensagem. E agora cabe a nós levar essa mensagem para frente.
Não adianta eu ficar ali no mundo rebatendo e pregando. Não, nós estamos aqui firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Você pode mostrar a quem está perto de você e ajudar também essas pessoas. E lembra sempre, eu não ganho nada. Tá? Quando você empurra para frente a mensagem, eu não estou ganhando nada. Não tem nada, nada. Isso, se a gente fosse olhar do ponto de vista humano, é mais um fardo que um benefício. Porque eu acordo cedo todos os dias, eu gasto um tempo fazendo as coisas, respondo os versículos, agora eu faço as músicas. Sabe, esses cartazinhos que você vê que ele tem, ele não gera sozinho. Tem que postar em todas as redes sociais, quando tem a música no fundo, tem que ser colocado a música. Então assim, não é uma coisa. E isso daí não vem de graça, não é assim, estrala um dedo e faz tudo automático. Está sendo gasto tempo por você. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Por que eu falo para ler o Novo Testamento? Porque a mensagem vem a pregação a respeito de Cristo, e isso está no Novo Testamento. Então aqui nós fechamos a razão de nós começarmos a Bíblia por Mateus, porque é o Novo Testamento, lendo a palavra, nossa fé vai começar a aumentar, o Espírito Santo Consolador vai começar a vir até nós vamos nos arrepender, o Senhor vai nos dar sabedoria, nós vamos crer no Senhor a tal ponto que essa mensagem está tão fundida dentro de nós, que as nossas palavras serão as palavras do Senhor, e nós vamos confessar que Jesus é o Salvador, e nós vamos ser salvos, porque nós sentimos a salvação dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você leia a palavra de Deus todos os dias. Você vai começar a ler e nunca mais vai parar. Pode ser uma folha por dia, se você sentir necessidade, leia mais, mas nunca deixe de ler. Porque não é a quantidade, uma folha é o começo, mas não precisa ser o fim. Então você vai lendo à medida que vai se sentindo satisfeito. Porém a satisfação depende disso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.